Bom dia, crianças! Que alegria encontrar com vocês aqui nesse domingo de Páscoa, depois de uma semana maravilhosa, estudando todos os dias um pouquinho da última semana de Jesus aqui na Terra. Nós estivemos juntos fazendo o nosso advento de Páscoa, a nossa Páscoa em casa da IPVN, e eu creio que foi muito prazeroso para vocês. Eu amei receber todos os vídeos e fotos que vocês enviaram, e eu quero parabenizar os pais por terem aceitado esse desafio, comprado essa ideia. Eu tenho certeza que memórias foram geradas, laços foram criados e que vocês mantenham esse hábito diariamente de sentar, de estudarem juntos a palavra de Deus, que a cada momento do dia seja uma oportunidade para vocês ensinarem seus filhos a seguirem os caminhos do Senhor, a servir o Deus que vocês servem. Que a gente possa ter outros momentos maravilhosos assim, como o departamento infantil. Nós vamos continuar desafiando vocês a praticarem isso, porque a igreja vai estar aqui sempre pronta para dar todos os recursos para que vocês façam isso em casa, para que vocês eduquem os seus filhos no caminho que eles devem andar. E hoje, para a gente encerrar a nossa semana, nós vamos fazer um resumão do que significa a Páscoa real que nós estudamos durante essa semana, e a gente vai ver que a Páscoa vai muito além de coelhinhos e ovos de Páscoa. A gente entendeu isso, que a Páscoa vai muito além disso, é muito mais importante do que isso para nós que cremos no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos lá então? Nós encontramos a verdadeira história da Páscoa na palavra de Deus, a Bíblia. O livro de Deus conta como os hebreus viviam em uma verdadeira prisão, como escravos lá no Egito, até o dia em que Deus os tirou dali. O dia em que os hebreus saíram do Egito passou a ser comemorado a cada ano. Esse é o significado da Páscoa. Páscoa é saída. Jesus, o Filho de Deus, disse certa vez, lá em João 8, versículo 34 e 36, em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Este é um outro tipo de prisão, no qual todos se encontram por causa do pecado, já que, como diz a Bíblia, todos pecaram e estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Esse versículo está lá em Romanos 3, versículos 9 e 10. Deus libertou o povo hebreu do Egito porque tinha uma aliança com aquele povo. O amor de Deus para com aqueles que viviam como escravos sempre foi muito real. Ele cumpriria sua promessa de cuidar deles e abençoá-los. A saída deles do Egito foi uma grande prova do amor de Deus. Da mesma maneira, Deus quer libertar todos os que estão presos na escravidão do pecado. Por isso ele enviou o seu Filho Jesus ao mundo. A palavra de Deus diz, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse versículo está lá em João 3, versículo 16. Deus libertou os hebreus da escravidão do Egito de uma maneira extraordinária. No dia da saída, isso é, da Páscoa, aconteceu uma grande tragédia. Foram mortos todos os filhos primogênitos de cada família no Egito. Foi um tremendo sinal do grande poder de Deus. Outras demonstrações do poder de Deus já haviam acontecido, com o objetivo de convencer o faraó a libertar o povo de Israel. Depois dessa 10ª praga, o faraó não pôde resistir. Ele ficou sabendo que nas casas dos hebreus não tinha havido nenhuma morte, pois cada família tinha sacrificado um cordeiro e colocado o sangue por cima das portas das suas casas. Esse sangue de um cordeiro inocente livrou os hebreus do castigo da morte e eles finalmente puderam sair do Egito livres. Jesus Cristo, Filho de Deus, quando começou o seu ministério para a salvação dos pecadores, foi apontado pelo profeta João Batista, que disse as seguintes palavras: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, está lá em João 1, 29. A Bíblia compara a morte de Jesus com a morte do Cordeiro lá no Egito. Jesus é o nosso Cordeiro Pascual, isso é, que foi sacrificado na Páscoa. Vamos ler juntos esse versículo? Nós vamos ler da seguinte maneira. Vamos ler primeiro a referência, o versículo e novamente a referência, para que a gente consiga gravar a referência. Vamos lá?
1 Coríntios 5, 7b. Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi imolado. 1 Coríntios 5, 7b. Vamos ler de novo, referência, versículo e referência. Vamos lá. 1 Coríntios 5, 7b. Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi imolado. 1 Coríntios 5, 7b. A saída dos hebreus da prisão no Egito foi possível por causa da obediência deles às palavras ditas por Deus. Cumprindo exatamente o que Deus tinha ordenado, eles aplicaram sangue do cordeiro nos umbrais das portas. O sangue seria um sinal para que o anjo do Senhor, que traria a morte a todos os primogênitos do Egito, não entrasse em suas casas. Jesus foi o exemplo perfeito de obediência, pois sendo ele Deus, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança dos homens, e reconhecida em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Esse versículo está lá em Filipenses capítulo 2, versículos 7 e 8. Antes de Jesus morrer na cruz, ele passou por momentos muito difíceis no jardim do Getsemane, orando ao Pai em verdadeira agonia, mas pronto a obedecer ao Pai, dizendo: não se faça a minha vontade, e sim a sua. Lucas 22, 42. Na noite em que o Senhor Deus feriu os primogênitos na terra do Egito, fez-se grande clamor no Egito, pois não havia casa em que não houvesse um morto. Êxodo 12, 29 e 30. Era a morte, a sepultura, a tristeza e a dor. Jesus foi até a morte, e morte de cruz. Ele foi crucificado e seu corpo foi colocado numa sepultura. Jesus experimentou a morte em lugar dos pecadores, em nosso lugar. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, lá em Romanos 6, 23. E a alma que pecar, essa morrerá. Ezequiel 18, 4. No dia da saída dos hebreus, esses não tiveram a dor da morte em sua casa por causa do sangue de um cordeiro nas portas. Jesus, o Cordeiro de Deus, experimentou a morte para que todo que nele crê não ficasse para sempre afastado de Deus. Em Jesus há vida e vida eterna para todo aquele que nele confia. Ele pagou o preço, isso é o salário pelo pecado, quando morreu e foi sepultado. No Egito, um anjo trouxe a morte aos primogênitos. Em Jerusalém, um anjo anunciou a vida. Ao terceiro dia após a morte de Jesus, bem cedinho, no primeiro dia da semana, algumas mulheres foram ao sepulcro, muito preocupadas sobre como removeriam a grande pedra da entrada do túmulo. Só que houve um grande terremoto porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se e removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque eu sei que buscais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia, e depois depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e de grande alegria, correram a anunciá-la aos discípulos. Está lá em Mateus capítulo 28, versículo 1 a 8. Que acontecimento extraordinário! Os hebreus estavam livres para começar uma nova vida. Não sei se você sabe, mas eles passaram a contar o tempo, meses e anos a partir da libertação da escravidão no Egito. Tudo agora era novo e eles estavam partindo agora para a linda terra prometida de Deus. Muito tempo depois aconteceu algo ainda mais fantástico. Jesus Cristo, Filho de Deus, depois de morrer na cruz e ser colocado na sepultura, ressuscitou. Jesus viveu de novo, Jesus venceu a morte. Não precisamos mais ser escravos do pecado, pois Jesus pagou o preço pela nossa libertação e triunfou sobre a morte. A Páscoa aponta para essas duas maravilhas. No passado, os hebreus foram libertados da escravidão no Egito, e no presente, os que creem em Jesus Cristo são libertos da escravidão do pecado e salvos eternamente. Como isso pode acontecer?
Ouça o que a Bíblia diz. A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isso é, a palavra de fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Romanos 10, versículos 8 a 10. Imagine a alegria daqueles ex-escravos hebreus saindo para sua nova terra. Há também uma alegria muito grande no coração daquele que tem os seus pecados perdoados, quando ele compreende que o sacrifício de Jesus na cruz foi em seu lugar e ele ora com fé pedindo perdão. Você sabia que há uma grande alegria no céu quando um pecador se arrepende? A Bíblia diz isso em Lucas 15, 7. A Páscoa é um momento de festejar com alegria o que Jesus fez em favor do pecador, por causa do grande amor de Deus. Não estou falando da alegria de ovos de chocolate, não. Trata-se de uma alegria muito maior, a de saber que você, que já recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, tem o seu nome escrito lá no céu, como diz lá em Lucas 10, versículo 20. Nessa época em que nós pensamos sobre a Páscoa, acho delicioso comer ovos de chocolate, porque eu gosto de chocolate. Porém, essa história de coelho botando ovos, não dá para aceitar, isso não existe. Nenhum coelho terá a experiência de botar ovos. Sabe, tem muita gente que até sabe que a Páscoa verdadeira significa a libertação que Deus dá. No passado, significou para o povo hebreu a libertação da escravidão no Egito. E agora, para o pecador, significa a libertação da escravidão do pecado. O importante não é apenas saber. Muitos sabem. O importante é ter a experiência. Você já tem a experiência de ter os seus pecados perdoados? Quer saber como pode ter essa experiência? Primeiro, admita que você é um pecador, como a Bíblia diz que você é, e arrependa-se dos seus pecados. Em segundo lugar, creia no que a Bíblia diz sobre Jesus. Crer significa acreditar e confiar que é verdade. Primeiro, que Jesus é o Filho de Deus, igual ao Pai, que veio ao mundo e se tornou gente como nós, mas nunca cometeu pecado. Segundo, que Jesus, por nos amar, morreu na cruz, recebendo o castigo dos nossos pecados em nosso lugar. Foi sepultado e depois ressuscitou. Em terceiro, que Jesus está vivo e tem poder para nos perdoar e nos dar uma nova vida. Por fim, receba Jesus como seu Salvador, pedindo a Ele em oração que venha viver em você, fazendo de você uma nova pessoa. Você já creu e confiou em Jesus? Você pode dizer que já tem Jesus em seu coração e que por isso você é uma nova pessoa? Você pode ter a certeza de que um dia estará para sempre com Jesus. Ele disse, na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. João 14, versículo 2 e 3. A Bíblia diz mais: todo que comete pecado é escravo do pecado. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8, 34, 36. Sim, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Gálatas 5, 1. Como é maravilhoso saber que nenhuma condenação existe para aqueles que confiam em Jesus e que o recebem como seu Salvador e Senhor. Jesus é o que veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Receba Jesus agora e conheça a libertação dos seus pecados pelo sangue que ele derramou na cruz. Experimente a liberdade de ser feito um filho de Deus pela fé em Cristo. Esse é o real significado da Páscoa. Essa é a Páscoa real. Bom, queridos crianças e queridos pais, espero que vocês tenham gostado muito dessa semana que a gente experimentou. Não é porque estamos em isolamento social que o nosso feriado de Páscoa precisava ser sem graça.
Pelo contrário, esse momento precisa ser relembrado e recordado. O sacrifício de Jesus na cruz nos proporcionou a liberdade que temos, a salvação das nossas vidas. E que esse momento que temos vivido de pandemia sirva para nos mostrar a importância de estarmos reunidos em família, de estudarmos a Bíblia com os nossos filhos, de estreitarmos os nossos laços em família e para que também sintamos saudades da comunhão com os nossos irmãos de igreja. Nós temos muito mais para viver durante esse ano. Assim que Deus permitir, viveremos unidos, mas enquanto não pudermos nos encontrar, que todos os meios que nós temos na mão para estarmos em comunhão sejam utilizados. Compartilhar com vocês toda essa semana foi uma experiência maravilhosa, eu espero que para vocês também. E se você gostou e quiser compartilhar como foi essa semana com a gente, escreve para a gente um parágrafo que seja, faça um relato num áudio, num vídeo, não sei, até para que a gente possa, dar essa devolutiva para o nosso conselho, para que eles saibam que o departamento infantil tem experimentado. Vai ser muito gostoso saber como foi para vocês essa experiência, tá? Fiquem com Deus e até domingo que vem a gente vai retornar com as nossas aulas da escola dominical, tá certo? Tchau! No Egito escravo fui, sim, sim, ó, sim, ó. No Egito escravo fui, do vil faraó. Triste, bem triste estava meu coração, chorava, liberta-me, Senhor. Triste, bem triste estava meu coração, chorava, liberta-me, Senhor. Moisés foi a faraó, sim, sim, ó, sim, ó. Moisés foi a faraó e lhe disse assim: Deixa sair meu povo para prestar-me culto, assim Jesus, Senhor. Deixa sair meu povo para prestar-me culto, assim Jesus, Senhor. Faraó se endureceu, sim, sim, ó, sim, ó. Faraó se endureceu e não deixou ir. Deus enviou 10 pragas, desembanhou sua espada e assim nos libertou. Deus enviou 10 pragas, desembanhou sua espada e assim nos libertou. Livre, me deixaste livre, me deixaste livre, livre, Senhor. Livre, me deixaste livre, me deixaste livre, livre, Senhor. Livre agora então estou, sim, sim, ó, sim, ó. Livre agora então estou, livre para ti. Quero prestar-te culto, quero cantar-te glória, glória a ti, Senhor. Quero prestar-te culto, quero cantar-te glória, glória a ti, Senhor. Glória, glória, aleluia, glória, aleluia 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 a ti, Senhor. Cordeirinho da Páscoa, nasce pra mim amor, perdão e a salvação. Amor, perdão e a salvação. Cordeirinho da Páscoa, quem ele é? Jesus Cristo de
amor fiel. Mas entrou o pecado e nos separou, deixou tudo preto, escuro ficou. Deus envia Jesus pra morrer lá na cruz, lavando com sangue vertido na cruz. Branquinho, limpinho e alegre hoje estou, coração lavado, pecado tirou. Pagando o preço, Jesus meu Senhor. Como árvore verde bem forte estou, raízes firmadas na rocha, o Senhor. Raízes firmadas na rocha, o Senhor. Poderio da Páscoa, o que trazes pra mim? Amor, perdão e a salvação. Amor, perdão e a salvação. Poderio da Páscoa, quem Ele é? Jesus Cristo de Nazaré. Jesus Cristo de Nazaré. No terceiro dia Jesus falou que viveria. No terceiro dia Jesus falou que viveria. Ressuscitou, oh, oh, oh. Ressuscitou, oh, oh, oh. Ressuscitou, oh, oh. Ressuscitou, oh, oh. No terceiro dia Jesus a morte venceria. No terceiro dia Jesus a morte venceria. Ressuscitou, oh, oh, oh. Ressuscitou, oh, oh. Ressuscitou, oh, oh. Ressuscitou, oh, oh. No terceiro dia Jesus deixou a tumba vazia. No terceiro dia Jesus deixou a tumba vazia. Ressuscitou, oh, oh, oh. Ressuscitou, oh, oh, oh. Ressuscitou, oh, oh. Ressuscitou, oh, oh. Jesus morreu numa sexta-feira, mas ele havia prometido que no terceiro dia ressuscitaria. Passou sexta, sábado e na manhã seguinte ressuscitou, oh, oh, oh. Ressuscitou, oh, oh, oh. Ressuscitou, oh, oh, oh. Ressuscitou, oh, oh, oh. Ressuscitou, oh, oh. Ressuscitou, oh, oh. Ressuscitou, oh, oh. Ressuscitou, oh, oh. Sou ele me vim aqui reivindicar o que dizem por aí, não dá pra acreditar. Estão espalhando mentiras por aí, dizem que a Páscoa é minha, eu não vou admitir. Não coloco ovo nem no chocolate, a Páscoa é de Cristo, isso sim é que é verdade. Foi ele quem na cruz morreu pra nos salvar, a Páscoa é toda dele. Vamos celebrar. A Páscoa é de Jesus, a Páscoa é de Jesus, a Páscoa é de Jesus. Porque muitos querem complicar algo simples que a Bíblia tem pra